Deuteronômio, capítulo 2. Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Eu quero dizer para você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini que eu tenho um estudo no meu site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com, sobre os Edomitas, Moabitas e Amonitas. Se você desejar conhecer a história destes três povos, pode acessar o nosso site e você vai encontrar lá. Edomitas são os descendentes de Edom. Edom é Esaú, filho de Isaque, irmão de Jacó. E Moabitas e Amonitas são descendentes de Ló e de suas duas filhas. Então, se você desejar conhecer esta história, pode acessar o nosso site. Ouça o capítulo 2 do livro de Deuteronômio. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber, deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança na sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Dantes os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon
te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhes chamavam Zanzumins, um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedimote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para todar na tua mão, como neste dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Então Moisés aqui ele está recordando com o povo tudo que aconteceu com eles nesta caminhada dos 38 anos que já havia se passado no deserto. Então Moisés está ali recordando tudo isso que você está ouvindo eu ler, já foi lido em capítulos anteriores, porque o povo de Israel, os hebreus, quando saíram do Egito, eles pediram passagem a Edom, Edom que é da descendência de Jacó,
que é irmão de Jacó, que é Esaú, da descendência de Isaque. Edom é Esaú. Esaú, filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Então, eles pediram passagem a Edom, pediram passagem aos Moabitas. Então, vocês vão percebendo que, você que está ouvindo a leitura da Bíblia, você vai percebendo que Moisés aqui ele está recordando com o povo hebreu o que já havia acontecido com eles. Capítulo 3. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Moisés continua relembrando o povo este ocorrido. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe, e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímo-las como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana e todo o Gileade e todo o Bazã até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe, até ao termo dos Gesuritas e Maacatitas, e a chamou pelo seu nome Bazã Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes,
adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, e vossas crianças, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Então, duas observações rápidas eu quero fazer aqui neste capítulo 3 que eu li do livro de Deuteronômio. Quando Moisés recorda as duas tribos que ficaram antes de atravessar o Jordão, Moisés estava relembrando que essas duas tribos e a metade da tribo de Manassés iam ficar daquém do Jordão, e eles teriam ali as suas terras, as suas heranças. Mas eles primeiro tinham que atravessar o Jordão com todas as 12 tribos, lutar lá em Canaã, guerrear com seus irmãos. Depois que eles tomassem posse da terra, então eles voltariam para ficar onde Moisés já havia dado em herança para eles. Mas eles primeiro tinham que atravessar o rio Jordão. Mas eles deixariam daquém do Jordão suas mulheres, as crianças, a fazenda, o rebanho, mas eles voltariam como voltaram depois. E também, quando Moisés está aqui relembrando ao povo que Deus se irou com ele e diz que ele não entraria em Canaã, foi quando Moisés, pela segunda vez, Deus mandou ele falar à rocha para que a rocha jorrasse água para o povo, mas Moisés, irado, ele feriu a rocha com o seu cajado 2 vezes. Então, por isso Moisés não entrou na terra de Canaã. Ainda que ele tenha pedido a Deus, tenha suplicado a Deus, Deus disse para ele: não me fale mais neste negócio. Então, Moisés, por causa do povo, ele perdeu a bênção, a vitória completa de entrar em Canaã. E isso acontece, às vezes nós vamos suportando determinada situação, vamos tendo paciência, orando, clamando, e chega um determinado momento. Eu costumo dizer, por uma gota d'água que transborda o copo. Então, cuidado. Você que está ouvindo esta leitura, eu também preciso de estar vigilante,
para que nós que já temos suportado o copo, ainda que ele já esteja quase cheio, mas não vamos deixar que por causa da última gota venha transbordar o copo, derramar e perdermos a nossa bênção. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Na próxima gravação você estará ouvindo o capítulo 4 de Deuteronômio, cujo título diz assim: Moisés exorta o povo à obediência. Amém.